caracterizada pelo progresso científico e tecnológico, em que há muito avanço no campo da tecnologia, no campo das invenções. E era de se supor que, junto com esse progresso, houvesse harmonia na humanidade, o que não há. Nós já falamos aqui diversas vezes dessa crise nos relacionamentos, nos conceitos, nos valores. Então o homem conseguiu chegar a um nível muito elevado no campo do conhecimento, não o conseguiu elevar-se no campo da sabedoria, mas o fato é que no campo do conhecimento nós chegamos a um nível que um cientista, um professor da universidade americana, uma das maiores do mundo, a Universidade de Harvard, ia dizer o seguinte: o conhecimento do homem ultrapassou a sua sabedoria. O homem tem medo do que sabe. Então há um contraste, um paradoxo. Nós vivemos numa época de contrastes e de paradoxos. Mas o que é mais impressionante é no campo dos relacionamentos. Quando nós falamos em crise nas pessoas, nos conceitos e nos valores, nós centramos nos relacionamentos. E quando falamos sobre isso, lembramos que existem 3 períodos, 3 épocas na história humana que deveriam estar nos seus lugares, mas em face desse paradoxo do comportamento, ou dos comportamentos humanos hoje, nós vamos chegar a entender que nós estamos evoluindo ao invés de evoluindo. Existe progresso material, mas não existe progresso moral, não existe progresso no campo da moral e dos costumes. O cientista inglês, filósofo do contratualismo, chamado Thomas Hobbes, escreveu uma obra intitulada, uma obra que fala sobre o Estado ditatorial, o Estado despótico, né? Então, quando ele fala do Estado despótico, ele identifica 3 épocas da história da humanidade. A primeira época é o estado de natureza. A segunda é o estado social. E a terceira é o estado de direito. Então, estado de natureza é caracterizado pela luta de todos contra todos. Por qual motivo? Porque o homem é o lobo do homem. E essa frase não é de Thomas Hobbes. Essa frase é de um filósofo romano chamado Plauto, que disse: homine lupus. Homine lupus. O homem é o lobo do homem. Então esse estado é o estado de natureza, o estado de instinto. E o homem viveu durante muitos anos, desde a alvorada da história até no momento em que ele teve de entender que a sua natureza gregária o levaria a viver em sociedade. Então ele sai do estado de natureza e vai para o estado social. E aí tem lugar a obra do filósofo francês Jacques Rousseau, O Contrato Social, em que estabelece as regras para o viver em sociedade. Então sai o homem é o lobo do homem, o estado de natureza, e entra no estado social, através do contrato social. As sociedades se reúnem e traçam as diretrizes para se viver civilizadamente. A questão, por exemplo, do respeito ao direito do outro, que o seu direito termina quando começa o do outro, a questão do direito de ir e vir, aqueles direitos fundamentais que estão nas constituições dos países. Então é o estado social. O terceiro estado que se identifica na história do homem é o estado do direito, quando essas regras que foram convencionadas no contrato social vão passar a ser leis. É o estado de direito. Então veja, houve uma evolução na história dos homens.
saiu do estado de natureza, entrou no estado social e agora vive sob a égide, o comando do Estado de Direito. E para nós aqui, Estado democrático de direito, ou seja, que se vive dentro de uma democracia que é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Pois bem, a pergunta que eu faço é: nós vivemos realmente no Estado de Direito? Ou nós, hoje, em face de todos esses paradoxos, estamos vivenciando ou ressuscitando o estado de natureza em que um é contra o outro? É a luta de todos contra todos, porque o homem é o lobo do homem. Olha, a análise do comportamento humano, dos comportamentos humanos hoje, nos leva a entender e a concluir que nós estamos vivendo um estado de natureza. Nos relacionamentos humanos é um estado de natureza, de um contra o outro, de todos contra todos, porque o homem é o lobo do homem. A natureza do homem é uma natureza continuamente má, que está na Bíblia. O homem é uma natureza. Jean-Jacques Rousseau, no contrato social, ele diz que o homem é bom, a natureza é que corrompe o homem. A sociedade é que leva o homem a se corromper ou viver de maneira corrupta. A grande questão é que nós vivemos hoje esse estado de natureza presente, nada obstante o contrato social e nada obstante o estado de direito, ou seja, a existência de leis que, em tese, ordenam a nossa vida em sociedade. Meus irmãos, eu estou chamando a atenção dos irmãos nesse introito para dizer o seguinte: nós temos que ter uma ortodoxia na área religiosa, que é a ortodoxia do apóstolo Paulo: examinai tudo e retende o que é bom. A grande verdade é que nós entendemos que esse estado de natureza, em que há um permanente espírito de belicoso, um permanente espírito litigioso, em que nós olhamos para o outro e enxergamos no outro um adversário, e pior, evolui de ver no outro um adversário para ver um inimigo. Isso não é civilização, tá? O Leviatã, que foi a obra que Thomas Hobbes escreveu, é um estado forte, o estado que domina, o estado que detém as rédeas da sociedade. E aí, nesse diapasão, eles não respeitam os direitos. Muitas vezes o Estado é quem mais transgride o direito. Haja vista, por exemplo, a Justiça Federal, que é a encarregada das leis federais, é uma das mais demandadas no campo jurídico, no campo processual. Por quê? Porque o Estado descumpre as leis. Então, ao contrário, o Estado tem o condão de cumprir a lei, mas ele descumpre, e as pessoas então vão na busca do direito através de processos judiciais. Então, tudo isso nos leva a entender o seguinte: existe uma coisa diferente, existe uma possibilidade de viver diferente, existe a imposição de viver diferente para nós outros para nós que somos crentes. O apóstolo Paulo, aqui na Epístola aos Filipenses, ele exorta ao amor fraternal e à humildade. Ora, nós não somos bonzinhos, e não foi nessa dimensão que Deus nos atingiu, nos alcançou. A verdade é que nós não amamos a Deus primeiro. O apóstolo João disse que nós amamos a Deus, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa do amor foi de Deus primeiro. Então nós amamos a Deus em segundo lugar, porque primeiro Ele nos amou. Então, e dentro disso, Ele nos outorga algo diferente, ou seja, uma vida que vai contra
contrastar com o estado de natureza, na luta de todos contra todos, nessa ideia de que o homem é o lobo do homem. Como é que eu vou entender, viver a vida cristã, vendo o outro como lobo, que me devora, ou que procura me devorar? Como é que eu vou viver a vida cristã baseada no amor, baseada na abundância de vida que Cristo trouxe? Eu vim para que tenha vida e vida com abundância, vivendo esse estado. Há uma vida diferente. Nós temos que ser obrigatória e forçosamente diferente. E o apóstolo Paulo dá aqui a receita. A receita está colocada aqui. Uma coisa que ele diz aqui é que, eu vou falar um pouco mais à frente, ele diz: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Isso nos leva a uma situação de unanimidade, não é isso? Ele diz: de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Em tese, fala-se aqui de unanimidade, mas essa unanimidade aqui não é aquela que o dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues cunhou numa frase dizendo: toda unanimidade é burra. E quem pensa unanimidade não precisa pensar. Meus irmãos, com todo respeito a Nelson Rodrigues, no campo do cristianismo, da vivência cristã, pode haver humildade, e ela não é burra, como disse o dramaturgo. Ela é gloriosa, porque faz-nos viver dentro da dimensão do amor que Cristo demonstrou na cruz do Calvário, do amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, um amor que jamais acaba. Por isso, ele diz, para que nós vivamos dentro dessa dimensão, ele diz aqui em Filipenses 2: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Ou seja, olha só, se, ele coloca assim: se há, primeiro, alguma exortação em Cristo. Será que existe exortação em Cristo? Essa palavra exortação aqui do grego é consolo, tem a ver com consolo, com edificação. Em seguida ele diz consolação de amor. Se há exortação em Cristo, consolação de amor, se há comunhão do Espírito. Sabe por que é difícil entender isso? Porque, via de regra, nós não vivemos no Espírito. O apóstolo Paulo exorta a que nós nos entreguemos ao Senhor para nada dispor da carne no tocante às suas concupiscências. Então ele diz o seguinte: comunhão do Espírito. A comunhão cristã é alguma coisa que é imposta praticamente no viver cristão. Comunhão em Cristo. Porque se não houver comunhão em Cristo, meus irmãos, nós somos muito distantes dos ideais pelos quais Cristo morreu. Nós estamos não reconhecendo a autoridade do Espírito Santo, que é presente na igreja de hoje. É a presença de Deus atuante, ativa na igreja de hoje. Então ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Essa palavra entranhados é evidente que tem a ver com entranhas, mas o sentido grego é de dentro da pessoa, de dentro da alma, porque nenhuma transformação nós vamos ter no ambiente em que vivemos, nas pessoas, em relação ao nosso viver e o nosso testemunho, se nós não formos transformados por dentro. Então ele diz assim: entranhados afetos e misericórdia, coisa de dentro. Eu fico maravilhado quando o salmista diz: sonda-me, ó Deus. O que é uma sonda? Os que já passaram aqui por hospitais, cirurgia, sabem que sonda é uma coisa que penetra lá dentro. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus
pensamentos. Olha só, ele disse que deve sondar para conhecer o coração e provar para conhecer os pensamentos. E aí ele ora, e vê se há em mim algum caminho, e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, nós temos diante de nós aqui a fórmula para o bem viver, essa fórmula do amor fraternal. E esse texto de Filipenses 2 precede, a partir do verso 5, o exemplo de Cristo de humildade. Então aqui nós temos que entender o seguinte: o apóstolo Paulo nos coloca diante de uma encruzilhada. Se há alguma exaltação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, se existe tudo isso, os crentes de Filipe estavam sendo desafiados a viver isso aqui, mas ele disse: se existe tudo isso, completai a minha alegria. O apóstolo Paulo tinha no ministério os dramas, os problemas, as depressões que ele teve. Uma vez eu preguei sobre o apóstolo Paulo e exaltei o fato que ele vivia tão soberbado de dificuldades psíquicas, e ele tinha um quê de depressão também, o apóstolo Paulo, que ele chegou a um ponto de dizer: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Aí ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, eu não venha ser desqualificado. Então vejam, meus irmãos, eu preguei sobre isso aí lá na porta, lá da Igreja Batista da Rua Mossoró. O irmão chegou e disse: mas pastor, eu sou do Senhor. Isso aí era quando o apóstolo Paulo não tinha se convertido ainda. Eu tive vontade de dizer: convertido, ainda não convertido é você. Meu irmão, não há tempo para discutir aqui. O apóstolo Paulo era convertido, um vaso precioso, escolhido no ventre da mãe para levar o evangelho aos gentios. Mas, de qualquer maneira, o apóstolo Paulo tinha no exercício ministerial a sua alegria. Completai a minha alegria de modo, como é que essa alegria vai ser completa? Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Pergunto eu: é possível isso? É possível isso? Chegar a um ponto aqui na Igreja Batista do Alegrim, de que pensa a mesma coisa, tem o mesmo amor, são unidos de alma, tem o mesmo sentimento? É o nosso alvo, né, pastor? É o nosso alvo. A minha aluna lá no curso de Direito sabe que eu sempre disse o seguinte: existe um abismo entre o ideal e a realidade. Mas isso aqui não é ficção. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Unidos de alma. Nós somos desafiados a viver unidos. Por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Nós cantamos aqui no hino que diz: não sou eu por Cristo salvo. Nós não somos de nós mesmos, somos do Senhor. Então veja, isso aqui não é ficção, isso é realidade. Deixa para lá Nelson Rodrigues com a unanimidade boa que ele concedeu na mente dele. Mas aqui não, aqui pode pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma e ter o mesmo sentimento. E o grande desafio que nós temos é sermos santos no meio de uma geração corrompida. E sabe qual é o desafio grande? Ser santo aqui, no meio das diferenças. Porque alguém já disse, e eu concordo, que não é difícil ser santo no deserto. Tem ninguém? No deserto não tem ninguém, só tem areia. Então não é difícil não ser santo no deserto. Coisa mais fácil. Difícil é viver no meio de uma sociedade corrompida e permanecer íntegro. Difícil é você dizer não quando esse não representa um sim para você. Difícil é você dizer sim para uma pessoa, para uma circunstância, para um problema, quando esse sim representa um não para você. Meus irmãos queridos, o apóstolo Paulo exorta aquilo que é possível viver. E ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Imagina.
partidarismo ou vanglória. Eu não vou nem entrar na questão partidarismo aqui, porque a gente sai de uma campanha política e tem uns partidos aí que a gente até combateu. E a grande questão que eu sempre impressiono é que você vê o outro como inimigo, não como adversário. Mas eu sempre disse e repito, o nosso partido sabe qual é? E sabe qual é a nossa política? A do reino dos céus. E o reino dos céus não é deste mundo. Amém. Ser embaixador de Cristo aqui não é pouca coisa. Não é. É privilégio, somos altamente privilegiados. Sermos embaixadores dos céus. Como se Deus por nós dissesse, reconciliar-nos com Deus. Ou seja, nós somos embaixadores do Rei dos Reis. Que privilégio! Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho. Nós então temos que nada fazer por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Coisa difícil. A gente tem um alto conceito de nós mesmos. O apóstolo Paulo diz: você não pense sobre você mais do que convém, mas pense com humildade. Eu nunca me esqueci. Eu pregava, e não digo não, eu tinha na época, eu tinha menos de 30 anos. É muito tempo, né? Pregando na igreja presbiteriana central. Tinha deixado o pastorado naquela igreja, fazia pouco tempo, o pastor Eudes Coelho, se lembra? Eu sou neto e Jerusalém, pastor Eudes Coelho, se lembra, Elias? Grande pregador, homem de Deus, enfrentou um problema sério familiar. Mas Eudes hoje está em Recife, já com 80, eu acho que com 85 anos. Mas eu preguei na igreja presbiteriana, que eu era muito assediado pela mocidade daquela igreja. Quiseram me levar para ser presbítero da igreja presbiteriana e tal. Mas eu me lembro que eu preguei uma mensagem, entre muitas, sobre vendo a glória de Cristo. E o Verbo se fez carne e vimos a sua glória. Então eu me lembro do texto lá em João 1,14. E o Verbo se fez carne e vimos a sua glória. Foi. E o fato, meus irmãos, é que era um culto de mocidade. E a questão era como é que Cristo seria visto em nós, a glória de Cristo seria vista em nós, através de quê? Testemunho. Eu sei que Deus orientou a mensagem. E eu era muito festejado, jovem, pregador, enfim. Quando terminou o culto, todo mundo me abraçando, eu me lembro que eu estou vibrando lá da mensagem. Chegou uma irmã, que hoje é a esposa de um pastor, que pastoreia nos Estados Unidos. O nome dela é Rossandra. Rossandra, esposa de Júlio, do Atraente, que tem uma grande igreja lá em Miami, ou Orlando, Miami. Ela chegou para mim e disse: irmão, Deus me mandou falar com o irmão um versículo da palavra de Deus. Disse: pois não, irmão, diga. O versículo, nesse versículo, Salomão diz o seguinte: como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos louvores e os elogios que ele recebe. Atingiu assim, né, uma facada na alma, porque eu poderia festejar como estava, pensando que eu era um bom pregador, enfim, já tinha passado pelo seminário. Né? Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que ele recebe. É por isso que eu tenho muito cuidado quando me elogio. Se chega elogio, eu digo: a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória. Então veja, nada façais por partidarismo, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada um o que é dos outros. Ou seja, você não pode ter, como cristão, uma postura que diz: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Cada um considera
considera os outros superiores a si mesmo. Isso é difícil, porque nós pensamos que somos alguma coisa. Às vezes o poder cria a ilusão de que se é alguém, não é? Diante de Deus, as nossas obras, segundo o profeta Isaías, são trapos de imundícia. Ou então, em outra versão, os imundos fardos de um trapeiro. Então, meus irmãos, existe recursos para vivermos diferentes, inteiramente diferentes, porque esse é o propósito da vida cristã: vida e vida com abundância, e não viver miseravelmente infelizes, tristes. Não, lembremos de que tudo isso é possível, e mais ainda, o apóstolo Paulo dá a forma. Ele diz o seguinte: não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, ele diz o seguinte: não sou o que deveria ser, mas não sou o que uma vez fui. Sou hoje o que não era, e algum dia serei o que Deus deseja que eu seja. Muito profundo. Que Deus abençoe. Vou passar a palavra à nossa presidente para a condução da Assembleia.